Vambora, vamos seguir aqui com uma notícia agora que, olha, todo mundo já sabia, né? Até eu que vejo só as chamadas. Mentira, às vezes eu vejo um pouquinho, eu tô achando interessante até observar a natureza humana exposta, nua e crua, com esse bando que tá lá na casa do BBB. Mas olha, o Patrick saiu, foi eliminado aí no paredão que aconteceu terça-feira, né? Mais conhecido como ontem. E parece que não foi recorde, Vini. Se não foi recorde... Em números, não. Chegou perto ou não? Não, a gente já teve... 4 pessoas, Edgar. Dividiu bem, né? Diluiu bem. Saiu com 80%. Nós já tivemos eliminados com mais de 90%. Mas só com que aí 4. a gente tem que considerar o quê? Era um paredão quádruplo e que tinha o Watson, que é um dos caras assim mais rejeitados pelo público também. Então você sair com 80% dá uma dimensão do quanto o Patrick causou aí nesses dias, nessas semanas aí no BBB. Inclusive ele já estava dando entrevista agora logo cedo para o Mais Você, viu, Paulinha? E aí não entrou muito no assunto da questão do assédio, até a Globo tem evitado, né? Ontem também, naquele programa que eles fazem depois da edição ao vivo, o assunto não foi muito tocado, né? Até porque eu acho que existe aí uma certa blindagem do próprio participante. Acho que a própria família do Patrick também evitou falar sobre esse assunto, até para acolher um pouco aí o ginasta, né, nessa rejeição que ele sofreu aqui fora da casa, mas o fato é que ele vai ter que lidar com a justiça na próxima sexta-feira. Ele está intimado aí a prestar depoimento por aquele suposto caso de assédio com a Bianca Andrade, né, a Boca Rosa. São os dois que ele vai responder ou só o da Bianca? O da Bianca, e tem também o caso da Flaislane, né? A da menina foi mais incisivo, mais explícito. Exatamente. Então tem esses dois casos. Dentro da casa também, eles não têm muita ideia, né, de que essa é a impressão do Patrick fora da casa. Então acho que, por exemplo, na casa, as pessoas estão achando estranho porque que o Hudson choraram. Então, mas a surpresa, Paulinha, durou pouco. Durou umas 3 horas, mais ou menos. Por que aconteceu, Edgar? Ontem chegaram na casa durante a madrugada, na verdade hoje, né? Na madrugada de hoje, os participantes que estavam na casa de vidro. Quem ganhou? Quem entrou? Ganhou o Daniel, que parece o Salsicha do Scooby-Doo, né? E a Ivy, né, que é Belo Horizonte, conterrânea, que é uma menina muito bonita, tá bem no estereótipo aí das mulheres que acabam entrando no BBB. Enfim, vamos ver se ela mostra mais do que isso também lá dentro da casa. Mas eles receberam muitas informações durante esses dias que eles ficaram lá no shopping no Rio de Janeiro. As pessoas iam lá com cartazes, falavam, não confia no Watson, não confia no Patrick. Não punha as frases e falava uma frase horrorosa assim, quem disse isso foi tal pessoa, tipo assim, pra você saber quem são as pessoas. E aí, Edgar, o Boninho chegou e ia até a casa de vidro, entrou lá dentro e falou pra eles assim, não absorvam todas essas informações que vocês estão recebendo aqui fora, porque isso pode prejudicar até vocês, pode ter informações que não batem, então joguem o jogo de vocês. Aí o que eles fizeram? Entraram na casa e contaram tudo que estava acontecendo. Não foi nada. Fizeram ao contrário. Fizeram justamente ao contrário. Não pensaram 5 minutos sobre se deveriam espalhar essa informação. O Daniel, por exemplo, chegou pra Marcela, que foi a menina e que abriu a história do originou Hudson, toda a história do Watson, da história do teste de fidelidade ali dos meninos, e já falou pra ela, eu acredito em você tá certa nessa história. Mas falou pra porque elas já estavam achando que elas estavam erradas pela permanência do Watson, né? Então a meu ver, essa entrada não foi benéfica para o jogo. Foi benéfica pra Manu Gavassi, que soube que o namorado dela aceitou ela em namoro. Então ela ficou super feliz, foi um momentinho fofo da madrugada, tipo, ela saber que ela tá namorando. A gente tem que pensar o seguinte, são mais 3 meses ainda de programa que tem pela frente. Esse tá sendo a grande história do BBB, né? E tem o quê? Tem a incerteza sobre o que está certo, sobre o que está errado, quem é o herói, quem é o vilão. Mas vem cá, a percepção do público aqui de fora é justamente essa graça do BBB. A partir do momento que chegam 2 pessoas lá e contam tudo o que tá acontecendo, eu vi um post. Acho que perde um pouco do sentido. Eu vi um post que você fez e a princípio quando eu li o que você escreveu, que é exatamente isso que você está falando, para o ouvinte saber, eu concordei com você. Certo. Mas aí entraram outros elementos aí, que primeiro eu te pergunto, quanto tempo faz que esses casal que entrou estava na casa de vidro? Desde sábado.
Eles perdem um pouco o contato com a realidade que aconteceu, que transmutou. Mas ainda é pouco tempo ali, né? Eu achei que fosse mais, porque aí eles não teriam como passar muita informação, porque o jogo é muito feito. Passar tanta, não, mas o jogo é muito feito do momento, exatamente, né? Do muda dia a dia. Não, e eles não dinâmico. Foi isso que o Boninho tentou explicar. Falou, uma coisa que você recebe uma novidade hoje, amanhã pode ter mudado completamente. Isso. Mas as novidades não mudaram tanto assim, a gente tá vendo. Tá do mesmo jeito, os mesmos vilões são os mesmos vilões. O Boninho quis falar isso, acho que pra eles chegarem lá e meio esperarem pra ver o que tava acontecendo. Sim. O que não aconteceu. Eles chegaram lá e contaram vomitando tudo. Passaram a madrugada contando verdades pra cada pessoa. Inclusive contaram pra todas as meninas que a Marcela é a pessoa que tava falando a verdade. Parece que já teve Boca Rosa querendo se redimir, né? Porque a Boca Rosa ficou de desconfiança pra cima das meninas. Já tá rolando vários outros movimentos. Não sei se foi tão desinteressante assim, Vini. Talvez dê mais confusão ainda. Vamos ver. Talvez dê mais confusão e pode gerar um entendimento errado das coisas, uma percepção que não vai condizer com a visão mesmo real do que o público tá tendo. Já aconteceu na minha edição. O Marco entrou, inclusive era um grande amigo meu. Quando entrou uma pessoa de fora? Não, ele entrou pra substituir um rapaz que tinha desistido na última hora. E aí, mas ele viu uma semana de jogo, ou seja, ele tinha informações privilegiadas. O que aconteceu? Ele foi eliminado na terceira semana, porque ele usou de maneira muito ostensiva, aí as pessoas ficaram com receio. Ele usou as informações de maneira ostensiva. Ele acusou a menina que falou que queria queimar um por um, etc. Então, essa é uma estratégia muito perigosa. É mais fácil você reter suas informações, que você gera medo e receio, porque você, de alguma forma, pode estereotipar as pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma análise socioantropológica da eliminação do nosso querido Patrick, que tem a ver com ódio, rede social, machismo e cafajestice sexual. Não tem nada a ver com o que ele fez. É muito interessante perceber que todas as pessoas choraram pela saída desse rapaz, inclusive as supostas assediadas. Note bem, eu não estou endossando as atitudes dele. Acho que ele foi vulgar, acho que ele foi leviano e foi machista, sim. Mas eu acho que o problema ali, do contexto, tanto do assédio ou daquele plano esdrúxulo e ridículo, machista, de fato, de seduzir as meninas. Do qual ele também participou. De seduzir as meninas para depois deixá-las mal afamadas aqui fora, não é parte só de uma cultura machista, é uma parte de uma cultura de cafajestice sexual. E aqui eu trago um elemento. As duas vezes, por exemplo, que ele foi acusado de estabelecer um tipo de assédio contra as meninas, não só as meninas não reagiram, não reclamaram, estavam bêbadas, desculpa, elas não estavam desmaiadas, elas tinham um grau de consciência para saber que alguém está dançando na boquinha da garrafa na cabeça dela. Ou seja, havia no entorno pessoas olhando para o Patrick e a menina que eventualmente ele estaria assediando, ou seja, ninguém fez nada, ninguém esboçou uma reação. Eu acho que isso é um sintoma de uma cultura, a gente já falou isso, de cafajestice sexual, que envolve tanto homens que objetificam mulheres e mulheres que se deixam objetificar, principalmente por rapazes bonitos, belos, galantes, viris, incisivos, que às vezes encobrem um tipo de machismo que elas não percebem a grosso modo. Ou seja, é um problema que envolve homens e mulheres. Queria também salientar o absurdo que é envolver questão policial com questões culturais. Não acho que ele tenha assediado, ele foi vulgar, ele foi incisivo, ele foi desmedido, mas a desmedida e a indelicadeza e a vulgaridade não podem ser consideradas crimes. Assim como a polícia, o Ministério Público está perdendo tempo querendo investigar aquela conversa esdrúxula sobre zoofilia, achando que eventualmente poderiam ter incentivado a zoofilia, como simplesmente de maneira, a meu ver, irônica e sarcástica, tocaram nesse tema, relativizando o tema. Eu acho muito temerário quando a justiça, a polícia, interfere num reality show para aparecer exagerando, exacerbando suas ações numa questão que é cultural e não necessariamente criminal. E aí, quando a polícia entra sob as ordens da turba do ódio do Twitter, das redes sociais, a gente tem que ficar mais temeroso ainda de um tipo de eventual feminismo progressista que, por exemplo, perdoa as declarações abjetas de um Zé de Abreu que falou coisas absurdas sobre Regina Duarte e ninguém fala nada, mas fica preocupado. Eu não acho que ninguém falou nada. Ninguém quase praticamente falou nada, mas fica preocupado com alguém falando de zoofilia no BBB. Não, eu acho isso a muito questão estranho. da zoofilia você falou no Ministério Público, a questão das feministas, ontem o próprio Zé de Abreu estava batendo boca com a Clara Verbuck, que é uma feminista
que é super ativa, que fala pra caramba, foi exceção, que é autora. Né, Paula? Foi exceção. Ué, mas ela é uma feminista. Quando você fala que nenhuma, que ninguém, é mentira. Pois mas há uma turma querendo crucificar o Patrick. Você acha que eu sou feminista? O Zé de Abreu também. É uma só. Enfim. Ué, o Zé de Abreu a gente não criticou aqui? Eu não critiquei aqui. Eu tô falando de várias outras pessoas também. Eu tô falando de Manada, Paulinha. Manada fala que o Patrick é um assediador machista. O rapaz vai sair com a fama péssima. A Manada tá mais interessada no Big Brother, vai sair com a fama péssima. Poderia estar mais interessada em outras conversas. É endossado pela maioria das feministas. Gente, o Big Brother é o assunto mais falado do Brasil. O Zé de Abreu também. Não é o Brasil inteiro que tá dentro do Twitter. O Zé de Abreu é trending topics. Que feminismo é esse que passa a mão na cabeça de um machista como o Zé de Abreu e massacra o Patrick, que é endossado pelas próprias moças que ele diz ia ter dado problema também. Vamos ouvir um de cada vez, Adri? Você fala em cima, não dá pra gente entender. O Zé de Abreu tá fazendo comentários horrorosos usando o Twitter dele. Não é o Brasil inteiro que está no Twitter dele. Não é, gente. O Big Brother é um programa que está na TV aberta. Pode me olhar com essa cara, Adriles. É isso. Se você só tivesse no Twitter, amor, você não ia ter talvez os mesmos seguidores. Claro que não. Não tá todo mundo no Twitter. Mas ele não tem ataque Não está todo mundo lá. O Big Brother é um programa na TV aberta, rede nacional, que todo mundo vê e tá todo mundo comentando. O Zé de Abreu tá fazendo os comentários dele no Twitter. Quando a gente comenta aqui no Morning Show, a gente tem a oportunidade de criticá-lo, como a gente já teve. Ontem, em especial, a gente não falou, por exemplo, do Zé de Abreu. Se tivesse falado, eu iria criticá-lo também, porque ele já passou dos limites com a Regina Duarte. Ontem, ele coloca coisas que não precisa, o jeito que ele coloca é muito grosseiro, ele já cuspiu numa de hegemonia, pessoa. Paula. Escute, Adriles, quando ele cuspiu na mulher, ele foi homenageado no dia seguinte no Fantástico. Homenageado por quem? Não sei. O Fantástico é o que? É o feminismo dos clubes? Eu lembro direitinho, essa coisa me deixou abismado. Escuta uma coisa. Ou seja, ele tem um enfoque da mídia. O Patrick é um cara que está no Big Brother Brasil na TV aberta. O Zé de Abreu tá na hora emissora da televisão. Não, ele tá fora do ar, comentando no Twitter e sendo grosseiro. Se a gente tiver a oportunidade de falar aqui sobre ele, eu vou falar que ele é grosseiro. Se a gente não tá falando sobre ele, tá falando sobre o Patrick, eu vou falar que eu acho que o Patrick fez foi horroroso. Falar sobre um não exclui falar sobre o outro. Eu acho que muitas mulheres feministas, muito mais feministas que eu e que estão sendo muito vocais a respeito disso, falaram sobre o que falou o Zé de Abreu ontem. Muito poucas. Poucas na sua conta, porque você aqui queria citar nenhuma. Eu pelo menos te citei duas. Eu tô citando e a Clara. O Twitter inteiro. Eu quero dizer o seguinte, Edgar, além dos casos de assédio aí, o Patrick, ele teve essa rejeição porque ele também foi um extremo manipulador, uma pessoa extremamente arrogante dentro da casa e dissimulado, porque participou de todos esses jogos aí também de sedução e fingiu que não era com ele. Mentiroso de BBB, elas não sabem. A hora que elas verem essas imagens dele combinando, dele na banheira combinando, ele compactuando com o Hudson e depois fingindo amizade, você vai ver, elas vão chorar de raiva Falciano. de terem ficado. Falciane. Agora, só uma manipulador burro, que mostra a sua manipulação, né? Impressionante. O problema do BBB não são as pessoas vulgares, são as pessoas burras que mostram a manipulação de maneira explícita. Quem é eu fui bonzinho no BBB, ninguém sabe que eu sou um vilão. E outra coisa, o Zé de Abreu, a questão do Domingão do Faustão, só pra gente deixar claro aqui, o Zé de Abreu, ele tava marcado há um tempo já no fosse desmarcado, programa, Vini, entendeu? Sinto muito. Então no dia seguinte, não tem relação com o episódio do cuspe, ele ter sido chamado. Pois é, eu lembro. Disso. Pois é, no dia seguinte ele foi lá no Domingão do Faustão, que fosse desmarcado. Se fosse outro alinhado a outro tipo de política, outro tipo de ideologia, Faustão, com certeza seria cancelado. Foi vergonhoso a Globo chamar o Zé de Abreu pro Fantástico, pro Domingão do Faustão, depois ele ter escarrado na cara de uma mulher. A gente tem que ir pro intervalo, mas queria só registrar o seguinte, não dá pra gente abafar o descontentamento e o desconforto das mulheres, seja qual for a mulher que se sente assediada e que se sente agredida, inclusive por uma ação machista, masculina. Agora, eu não acho que a polícia quereria aparecer em função de um caso exposto como esse. Certeza. Embora tudo que aconteça na casa ali é potencializado ao extremo. Agora, eu acho que a polícia reflete uma demanda nova, talvez, na sociedade, ódio, de um incômodo que as mulheres estão verbalizando e vocalizando, como a Paulinha falou, agora mais do que nunca. Mas as mulheres lá dentro não verbalizaram, e a gente tem que desculpa, mas a gente tem que se adaptar a esses tempos. Eu não quero me adaptar a uma política de ódio
de perseguição. Nós vivemos a esse tempo. Não, mas nós temos que nos adaptar a novos padrões de abordagem, a novos padrões de tratamento. É isso que tem que ser entendido. Mas essas novas normas de padrões, será que não é uma asepsia da natureza humana? Então, é que você coloca sempre na conta do adversário querendo oprimir e dirigir os seus passos. Mas quem é o adversário? E não As mulheres que foram eventualmente, supostamente assediadas, estavam chorando pela eliminação. Porque não perceberam, A menina sabe que o rapaz tocou no seio, a menina sabe que o rapaz dançou na cabeça dela. Se ele foi vulgar, ela aceitou. Ela sabe que ele estava malcomunado com o outro, que elas execram é outra coisa. Pra fazer mas aí é mau caratismo, aí não é assédio sexual. É essa a diferença. Mas a questão dele envolve tudo isso. Paula, mas esses assim, 88% se você toca numa mulher de maneira inadvertida e ela gosta, deixa de ser assédio. Sinto muito. Você acha que elas gostaram? Elas não reagiram e estavam chorando pela ausência dele ontem. Porque não sabem que ele malcomunou contra elas. E estava usando disso pra desqualificar. Bom, eu preciso ir pro intervalo. Só uma coisinha rápida aqui. Rapidinho, Adriano, você não entendeu. Se o Patrick concorda com o Hudson que eles têm que fazer as meninas comprometidas passarem da linha pra serem desqualificadas fora da casa, o que ele fez com a Bianca, que é uma menina comprometida? Além de assediar ela, no caso, se chegar a essa conclusão, quando chacoalha uma menina pondo a mão no peito. O que ele fez? Ele estava querendo desqualificar ela fora da casa. Ele não estava querendo ser brother dela. E é isso que ela não pegou. Eu não estou contestando o mau caratismo dele, estou contestando a polícia, o envolvimento da polícia. Vamos lá.